regulamentados pela Lei 6.019 de 74, chamados terceirizados. Na verdade, a administração pública ela contrata uma empresa, uma pessoa jurídica, né, de direito privado, conforme determina o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, e aí essa empresa ela leva os empregados dela. Claro que a responsabilidade é do poder público, está lá no artigo 5º, né? O próprio artigo 5º da Lei 6.019 traz essa responsabilidade. Por exemplo, se uma empresa não paga o salário dos empregados, uma empresa terceirizada, a obrigação será, por certo, do contratante. Logicamente, vai depender aí da esfera da administração pública dentro da organização político-administrativa. Então, vejo que quando aconteceu aí um caso há um pouco tempo atrás aqui no município, né, onde havia uma ideia de que não foram pagos aí os salários dos empregados dessas terceirizadas, dessas pejotizações, e aí o que aconteceu? A prefeitura era responsável, a prefeitura é responsável quando ela contrata uma terceirizada e a terceirizada não recolhe a previdência social, não paga o salário, quem tem que pagar é a própria contratante, ou seja, a administração pública, né? Então, vejo que essa é a diferença. Agora, a pergunta que se faz sempre é se esses empregados, por exemplo, uma empresa de vigilância, né? Quando o vigilante, que não tem nada a ver com o poder público, o vigilante, ele não é um agente público, o vigilante é um civil, é uma pessoa, no civil que eu digo, no sentido de que não tem vinculação nenhuma, ele não ocupa cargo, ele não ocupa função, ele não ocupa mandato, ele não ocupa emprego público, então ele não é um agente público, né? Mas quando ele comete um crime de abuso de autoridade, aqueles crimes elencados a partir do artigo 9º da Lei 13.869, né, de 2019, esse vigilante ele vai cometer crime de abuso de autoridade se ele não é agente público. Na verdade, pelo que prescreve o artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal, todos aqueles que estão exercendo ou têm algum vínculo com a administração pública de forma direta ou indireta, eles deverão ser responsabilizados na prática desses crimes de improbidade administrativa. Aliás, improbidade administrativa não é crime, por isso que eu falei, na verdade, a improbidade administrativa trata-se de uma infração administrativa, por isso, improbidade administrativa, crime sim é o abuso de autoridade, por isso que nós estamos tratando hoje nessa aula sobre processo penal, sobre direito penal e processo penal, exatamente poderia ser tratado amanhã, mas trataremos hoje em função de que trata-se de um crime, né? Então, vejo que todo aquele agente público ou não, desde que tenha aí uma vinculação, como é o caso do que prevê o artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal, todo aquele que rompe a tampa da panela, não é verdade? Então, comete uma infração. E essa infração ela pode ser de 3 formas diferentes. Mas quais são as 3 formas de infração? Nós temos aí a infração administrativa, né? Temos a infração civil e a infração criminal. Infração administrativa, infração civil e infração criminal. E o crime de abuso de autoridade, embora esteja no âmbito da administração pública, ele não poderá ser considerado como infração administrativa, e sim uma infração criminal. Por isso, crime de abuso de autoridade. Então, como eu disse, pela regra da competência, observado o princípio da legalidade, a lei ela dá os poderes para o agente público, né? E também, do outro lado, não dá só poderes, também dá deveres. Então, nós temos aí o dever-poder da administração pública. O dever-poder é o quê? O dever-poder é o ato discricionário, o famoso ato discricionário, aonde a lei ela fixa os limites e ela dá, ao mesmo tempo, ela dá ao agente público
é o poder de fazer um juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, o dever de fazer esse juízo de conveniência e oportunidade e verificar se é o caso ou não de conceder ou não o que está sendo tutelado. Então, o ato discricionário é aquele em que o agente público ele tem um limite dentro da lei, logicamente, para que ele possa fazer um juízo de conveniência e oportunidade e verificar se pode ou não ser executado determinado ato administrativo. Olha a diferença, então. Então, o ato discricionário, toda vez que se fala em ato discricionário, estar-se-á falando em juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, em dever poder. Já o ato vinculado, que é o outro ato que a lei diz exatamente o que deve ser feito, aí nós temos ao contrário, temos o poder-dever, poder-dever, ou seja, a administração pública pode e deve por imposição da legalidade. E quando esse equilíbrio entre o poder e o dever, ele é violado, ele é lesado, aí nós temos o abuso de autoridade. Então, o que é autoridade? A autoridade é exatamente o limite de poder e também o limite de dever que a lei determina. Então, a lei é que vai determinar até onde vai o poder e até onde vai o dever do agente público. Então, esse conflito, esse desequilíbrio é que traz o abuso de autoridade. E esse abuso de autoridade, logicamente que ele poderá ser uma infração administrativa, poderá ser uma infração civil, mas nesse caso da lei 13.869 de 2019, trata-se de um crime, né? Um crime por quê? Porque para ser um crime, há necessidade, como prescreve o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 41, que exista aí uma ação ou omissão que seja típica, antijurídica e culpável. Típica, antijurídica e culpável. Então, veja que essa infração cometida pelo agente público, quando ele rompe a tampa da panela, ou seja, ele rompe aquela linha imaginária que é o Estado de Direito, né? Ele deixa de cumprir o contrato social, onde todos que estão compondo uma sociedade, eles acordam, eles acertam entre si o que vai ser feito e o que não vai ser feito, e também as sanções para aquele que não cumprir, né? Então, aquele que rompe essa panelinha, ou seja, a tampa da panela, ele rompe o Estado de Direito, ele comete uma infração. E essa infração ela poderá ser administrativa quando o dano for para a administração pública, o que não é o caso do abuso de autoridade, né? O abuso de autoridade, primeiro, ele vai ser exercido, aquela fase de execução será exercida por uma pessoa física, né? Segundo, a vítima aí serão administrados, né? Serão administrados. Quando a vítima é a administração pública, aí sim trata-se de uma infração administrativa, como é o que ocorre com a improbidade administrativa, não é verdade? A vítima, no caso da improbidade administrativa, é a própria administração pública dentro daquelas 3 esferas da organização político-administrativa, né? Já quando esse dano, ou seja, essa vítima é uma pessoa normal ou um patrimônio, aí essa infração já será cível, né? E aí será apurada pelo que prescreve o artigo 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002, o que os senhores já devem estar olhando aí, já devem estar estudando essa questão da infração cível, né? Então, nós temos a infração administrativa quando o sujeito passivo, ou seja, a vítima, for administração pública, e aí temos as sanções para isso, né? Temos várias sanções, quando se tratar do agente público, as sanções poderão ir de demissão até a demoestação, etc., né? Então, nós temos isso previsto, dependendo, logicamente,
da esfera da administração pública, né? Porque quando na administração pública federal, temos lá essas